Saneamento de A a Z de hoje vai falar sobre a importância deste tema, saneamento, para a saúde. Como o saneamento salva vidas, como ele afeta você que nos acompanha. E para nos falar mais, explicar os desdobramentos entre saneamento e saúde, nós recebemos hoje em nosso estúdio Alexandre Mota, que é presidente da Funasa. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Thales. E a pergunta que eu te faço, então, inicial é: qual a relação entre saneamento e saúde? Muito boa pergunta. Na verdade, ela é muito grande e deveria ser uma preocupação de todos nós. São várias as possibilidades de abordagem desse tema. Eu vou escolher dois que eu acredito que são dois pontos fundamentais, dois pontos de contato fundamentais. Primeiro, a água. Eu não sei se você sabe, mas nós não podemos ficar, seres humanos, 3 minutos sem respirar e 3 dias sem beber água potável. Então, para nós, beber água é fundamental. Mas essa água precisa ser uma água de boa qualidade. Ela não pode ser uma água contaminada. Então, a gente precisa entender que tem dois problemas que a gente precisa resolver na água para ela ser boa e não comprometer a nossa saúde. Primeiro, a gente tem que lembrar que na água, quando ela não é tratada, tem sempre um monte de bichinhos, que a gente chama de bactérias, e que podem nos adoecer. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque a água pode ser um veículo que transmite doenças, a água não tratada. A água que a gente chama de não potável. Então, essa é uma dimensão. Os bichinhos podem nos adoecer. Mas a água também pode ter, não tratada, também pode ter um outro problema. Ela pode ser contaminada com minerais, com partículas que ficam na água. Por exemplo, a água da região norte do Brasil, dos rios da região norte, ela é característica por ter muita presença de ferro e manganês. São dois elementos químicos que, em determinada quantidade, fazem muito mal ao organismo humano. Então, é necessário, por isso é tão importante que a gente tenha acesso à água tratada, porque essa água tratada não nos adoecerá e não nos envenenará. Bom, essa é uma dimensão de relação entre o saneamento e a saúde. A segunda dimensão, que é tão importante quanto a primeira, é a higiene. Então, nós precisamos satisfazer as nossas necessidades. Nós precisamos defecar, nós precisamos urinar, porque é da relação normal da vida. Mas, para isso, a gente precisa ter locais adequados para poder fazer as nossas necessidades. E, ao fazer as nossas necessidades, afastar esses, vou chamar de detritos, que são o produto dessas necessidades, a gente tem que afastar isso, porque isso pode nos contaminar também, fazer mal à nossa saúde. Então, a gente precisa do setor de saneamento, porque ele cuida de todos os aspectos para evitar essa contaminação. E mesmo quando a gente resolve o problema do afastamento dos nossos dejetos da nossa vida cotidiana, evitando ficarmos contaminados, nós também temos que cuidar, por exemplo, num ato simples, que é o de lavar as mãos. A gente chama isso de um ato de higiene, né? Então, a gente lava as mãos com sabão e água e deixa, ao limpar as mãos, a gente afasta a possibilidade de também adquirir alguma doença relacionada a essas atividades que são naturais de todos os seres humanos. Eu acho que essas são as duas dimensões mais importantes e mais simples e mais visíveis da relação entre o saneamento e a saúde.
E Alexandre, você enquanto presidente da Funasa consegue ter uma visão macro do nosso país. Quais são as doenças que mais afetam as populações que não têm acesso ao saneamento e de que forma a gente pode discutir mais esse tema também, né? A lista de doenças é enorme, mas eu vou citar uma que preocupa a todos, porque é uma doença de enorme gravidade, que é o cólera, né? O cólera é uma doença muito intensa, infecciosa, muito potente, que faz com que os seres humanos que tenham a infelicidade de contrair o cólera percam uma quantidade de água enorme num espaço de tempo muito pequeno. E é uma doença tão perigosa que pode levar à morte em questão de dias. E aí o rol de doenças que podem ser adquiridas a partir dessa relação com a água ou com outros hábitos não higiênicos é muito grande. Não vou me arriscar a fazer uma listagem aqui, mas esse tipo de informação está disponível nos meios de comunicação, no Google e outras redes sociais. Perfeito. E a gente está às vésperas de uma eleição, uma nova eleição que vai acontecer em 2026. A gente ouve os políticos falarem muito de saúde, mas ainda se fala muito pouco de saneamento. Muito bem. Isso está mudando na sua avaliação? O saneamento tem sido algo mais debatido? Olha, eu acho que sim, mas não na velocidade que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa, nós do setor de saneamento, precisamos pautar mais os veículos de imprensa, buscarmos mais espaço para o debate e, com isso, atrairmos mais a atenção da sociedade para a questão. O saneamento, eu gosto de dizer que o saneamento é a última fronteira da civilização, né? Ela deveria ser a primeira fronteira, porque ela é a mais básica, mas, dados os elementos de desigualdade social que nós temos no Brasil, ela acaba se tornando um elemento complementar. E a gente não pode permitir isso. A gente precisa ser mais incisivo para que a gente elimine, digamos assim, este último bastião de incivilidade no Brasil. A gente precisa. Para você ter uma ideia, o IBGE tem o dado do último censo que mais ou menos 4 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a um banheiro. Isso é um dado profundamente preocupante, porque o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Não há justificativa plausível para a gente ter um indicador dessa natureza. E nós precisamos atacá-lo. Portanto, a gente precisa trazer o saneamento para o primeiro plano do debate nacional. Tá certo. Muito obrigado, Alexandre Mota, presidente da Funasa, pela sua participação aqui conosco. Ok. Eu que agradeço. Tá certo. Este foi, então, o Saneamento de A a Z, um programa que discute os assuntos do setor de forma bastante didática e acessível. Uma iniciativa da TV Água e Saneamento e da AESABESP. Muito obrigado e até o próximo programa.